Olá, comunidade Rise, tudo bem? Meu nome é João Paulo Torres, eu sou professor do Instituto de Biofísica. Tenho o maior prazer nessa nossa conversa sobre as cidades e a ciência, poder apresentar dois Cláudios que são importantes nesse tema, tá? O Cláudio Fagundes, que é gerente comercial da ATEC para os mercados de governo e segurança pública. Essa empreitada é da nossa grande Embraer. E o segundo convidado é o nosso Cláudio Nascimento, que trabalha no governo de Pernambuco como diretor de transformação digital da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, Pernambuco falando para o mundo e os nossos grandes empreendedores desde sempre, tá? É um grande prazer. Eu começo com vocês e aquela pequena provocação, né? Qual é a cidade inteligente que queremos e quais os desafios e oportunidades para a ciência? Lembrando sempre que nossa plateia é constituída de cientistas, empreendedores, empresários. É com muito prazer, então, que eu chamo o Cláudio Fagundes para nos partilhar essas nossas ansiedades, tá? E perspectivas para o progresso do país. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui com vocês, passar essa 1h30 conversando sobre um tema tão relevante, tão importante, principalmente para a comunidade brasileira de cientistas. Isso é muito importante. Nós, na indústria, na TEC em especial, nós temos um apreço muito grande por esse tema. Somos uma empresa 100% nacional do Grupo Embraer e incentivamos muito o desenvolvimento da ciência nacional. Não há dúvida da competência dos nossos cientistas. E nesse tema das cidades, nós tivemos uma jornada, e temos ainda, todo esse país discutindo com governantes, prefeitos e governadores, secretários, sobre esse tema que é realmente um foco que às vezes está distorcido, mas que a gente percebe que tem evoluído e a ciência vai ajudar muito que a gente encontre uma jornada interessante. E aí eu gostaria, até para provocar o meu xará Cláudio Nascimento, pensando que as cidades inteligentes são aquelas que utilizam tecnologia e dados para transformar, né? Realizar uma transformação urbana, por que não dizer uma transformação digital, sempre visando as metas que são de sustentabilidade financeira e sociais. O que a gente quer dizer com isso, meu colega? Nós estamos pensando no cidadão. A tecnologia, e é assim que a gente vê, ela é a jornada, é o caminho para que a gente alcance o bem-estar do cidadão. E aí, então, nós não podemos caminhar sem a nossa comunidade científica que entende o nosso país, as nossas peculiaridades, essa quantidade enorme de cidades que nós temos no país, completamente diferentes, com personalidade, e a comunidade entendendo as demandas, apoiando a indústria, certamente a gente vai encontrar e vai alcançar e vencer os desafios de uma governança voltada ao cidadão. Eu acho que é uma pequena introdução. Eu vou deixar um pouquinho o meu amigo Cláudio Nascimento dar um rebide aí para a gente avançar as nossas conversas. Aí a gente explora o tema um pouquinho mais, com experiências internacionais e outras questões que estão à volta das nossas cidades. Obrigado, João. Obrigado, Xará.
Primeiro, que eu ainda acho estranho falar no Brasil em cidades inteligentes, né? Eu fico meio que, sabe, concatenando as coisas. E a gente já existe tanto termos legais, cara, e essa pandemia ela veio para nos mostrar tanta coisas interessantes, né? E a gente tem que ter Isso. esse olhar. E aí, atendendo a sua provocação, não dá para a gente pensar em cidades se não pensar na ciência. Não faz sentido, né? Porque o que às vezes eu penso é que as pessoas não projetaram as cidades não para pessoas, né? Para carro, para outras coisas, sabe? E aqui a gente tem um exemplo disso, aqui em estado de Pernambuco, a gente tem um Porto Digital que saiu de dentro da academia, né? Essa discussão veio em 2000, o que era que a gente tinha lá? Uma área degradada, que era uma área portuária, e 20 anos depois a gente tem um polo tecnológico urbano, que eu até brinco, né, que a gente transformou galpões do século XVII de açúcar em tecnologias de ponta. Isso com a ajuda da ciência. Então não tem como a gente não fazer essa junção. Sim, não Aqui tem. no Nordeste a gente chama muito catracar as coisas, né? Então, hoje eu faço parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, né? E aí, dentro da secretaria, nós temos como vinculado o Porto Digital, o Parquetel, né? Também uma universidade, que é a UPE, a Universidade de Pernambuco, né? Que, por sinal, tem um curso de engenharia e ciência da computação também muito bacana, né? E hoje o papel aqui, né? Mais uma vez, quando eu recebi o convite do então secretário Lucas Ramos para assumir essa diretoria de transformação digital, a ideia foi descentralizar o conhecimento. Pernambuco, para quem, por ser vanguardista, pagamos um preço, né? Por matar dois representantes da coroa portuguesa, ficamos aquela tirinha, então bem comprida, né? Se você vê o mapa de Pernambuco, é uma cobrinha mesmo, né? Então hoje eu não posso trabalhar políticas públicas sem compreender toda essa extensão, né? Não faz sentido. E com a ajuda da academia, né? E foi muito bacana essa provocação sua, Cláudio, porque hoje nós lançamos o Locus da Inovação, que é um programa, né, bancado pela FACEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, do nosso estado, que também é vinculada à nossa secretaria. Esse Locus da Inovação é com empresas parceiras, né, quebrando aquele distanciamento do poder público e empresas privadas, né? E a gente, dentro dessas empresas, a gente trabalha com erário público para bancar o professor mentor, o professor que vai ajudar esses alunos a resolver problemas das empresas. E o Estado bancando isso, que é para aumentar a nossa competitividade. Lógico, Então, lógico. perceba, então hoje eu digo que eu tenho o privilégio de ter diretores que trabalham comigo, né, que estão cedidos pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade de Pernambuco, dentro dos meus pares de diretores, das 4 diretorias que temos. Né? Então, é muito boa a troca. E o reflexo está aí. Se você perceber, eu vou soltar outro spoiler aqui que vai ser bem interessante. A gente hoje vai também lançar um projeto chamado Espaço 4.0, que a gente vai pegar as escolas técnicas de todo o estado, lógico, com sua vocação local, e vamos criar esses espaços 4.0. Tá? Até o final do ano a gente tem essa perspectiva, né? E também outra perspectiva que nós fizemos agora, mais uma vez envolvendo a ciência, envolvendo a universidade, nós fizemos o ProUni-PE, que, diga de passagem, que é o programa mais arrojado de qualificação, de trazer os meninos para a universidade do Brasil hoje. Até o final do ano vamos colocar 1.000 alunos nisso, ano que vem mais 1.000 alunos envolvidos nisso. É uma bolsa de R$ 500. Mas aí quem é estudante, quem sabe o quanto, né, eu costumo até pesar isso, posse e o acesso, né, João? Porque a dificuldade do menino ter esse acesso à universidade, mas não ter R$ 2 para pancar o RU, é uma realidade nossa. E a gente ainda É, fica falando de cidades inteligentes. Eu vejo é. essa coisa. A gente tem problemas muito sérios, né? Acho que a universidade, sim, ela consegue resolver. A gente pode, eu como gestor público que fui em Olinda por 10 anos, eu fiz muita parceria com as universidades, né? Então eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira e compreender que isso aqui é uma via de mão dupla, de direitos e Exatamente. deveres, de ambos, né? Exatamente. Então,
cabe ao estudante que está lá na ponta compreender o governo e as empresas e o que é que seja. Não tem culpado nisso. O que a gente aqui precisa é ter essa troca, co-criar, né? E a pandemia veio para nos mostrar isso. O quanto a tecnologia ela vem de uma forma muito boa, mas também ela, se não tiver cuidado, ela pode excluir demais, né? Então a gente tem que ter essa percepção. Então eu acho que a provocação é essa, né? E aí, voltando para você, Xará, que eu acho que é uma coisa muito bacana, já que a gente traz essa coisa de sociedade, quando fala não dessa sociedade 5.0 que os chineses ficam falando. Sim, eu sinceramente, eu não acredito nisso na nossa realidade, sabe? Eu acredito no nosso feijãozinho com arroz, sabe? Da tecnologia humana, do falar, do ouvir, do sentir e do partilhar. Eu acredito muito nisso. Então, eu gosto muito de trazer um recorte, e aí cabe essa reflexão para todos os gestores, empresários que estão nos ouvindo, ter um olhar mais aguçado para os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é um recorte muito interessante, que a gente fala de economia, sociedade e biosfera. Eu sei que até 2030 eu acho que a gente não bate essa meta, mas se a gente segue aquelas metas, eu acho que é um bom cenário para a gente construir uma sociedade mais igualitária, com a ajuda da ciência. Eu acho que dado é tudo para a gente tomar decisões assertivas, mas eu até brinco, digo que um amigo meu me ensinou isso, e eu falo, o Marcos Alencar, que é um grande parceiro, que ele fazia: Cláudio, dados é importante, mas imagine uma bomba de nêutron caindo aqui, dizimando todo mundo. Quem vai gerar esses dados? Exatamente. Né? Exatamente. Então, se a gente se preocupa com essas pessoas que estão gerando esses dados, vamos ter dados mais bacanas, vamos poder trabalhar políticas públicas muito mais assertivas. Então, não dá para não fazer essa troca, gente. Então, eu sou um cara muito otimista, cara. Eu sou um gestor público que eu acredito nas pessoas. Eu acho que a gente paga o preço da nossa política de não continuidade, sabe? Hoje está o Cláudio, amanhã entra o Mário, e não dá continuidade ao que o Cláudio fez, a gente perde muito tempo. Então, quando a gente empodera o cidadão, ele vai lá e cobra, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter mais isso. Quando a gente empodera a empresa, que é parceira nossa em algum segmento, saiu o prefeito A, ela vai lá e: olha, prefeito, a gente está dando esse segmento que foi acertado com a população, e é assim que a gente funciona. E eu acho que a gente tem que ter mais esses presentes, sabe? Então, é essa provocação que eu te faço, de retomar essa discussão dos ODS, porque o Rio de Janeiro é um fator muito importante para essa jornada. Quando eu falo daquela discussão em 72 em Estocolmo, que culminou aí na Rio+20, culminou na Eco 92, então o pessoal fluminense tem que ter esse entendimento do quão é importante o Estado do Rio de Janeiro, quando se fala de sustentabilidade, quando se fala dos ODS, nesse processo global, porque nós fomos pauta. O Brasil foi pauta através do Rio de Janeiro. Então, cabe aos empresários, cabe às universidades compreender melhor os ODS e aumentar isso, porque, pasmem, gente, 49% da população brasileira ainda desconhece o que são os ODS. Isso cabe nós, gestores públicos, cabe nós, professores, trabalhar melhor isso. E empresários. Bom, você devolveu com muita provocação, vou ter que fazer por partes. A questão da academia, do cientista, junto com a empresa, nós consideramos importantíssimo. A empresa ela tem iniciativas junto a universidades, diversas universidades, com subsídio de alunos para desenvolverem trabalhos de pesquisa, e aí, como empresa, no campo de atuação nosso, não limitado às cidades, mas nos outros campos de atuação. Mas, de fato, nós vamos, na universidade, buscar aquele aluno que esteja disposto a desenvolver um trabalho que possa agregar valor ao nosso negócio. Então, veja, é uma relação da indústria com a academia. Isso é importantíssimo, numa linha de pesquisa, numa linha que vai ter um resultado que nos interessa. Isso é importantíssimo. E você tocou num ponto também que eu acho muito bacana, que é a questão da exclusão.
que a tecnologia, que deveria muitas vezes incluir, ela acaba excluindo. E você tem razão. Nesse momento de pandemia, essa história do home office, essa história do estudo remoto, não é toda a população, né, que estava preparada para isso. No final, muitos foram até mais excluídos pelas dificuldades que têm para ter acesso à tecnologia. E aí eu vou compartilhar uma experiência profissional, uma viagem ao exterior, né? Certamente você sabe disso, né? Mas a Estônia, país aí pouco conhecido, é uma referência em sociedade digital. E eu tive a oportunidade de estar lá em 2019 e conhecer o que eles chamam de e-Estônia Briefing, onde eles apresentam toda a tecnologia implantada no país. Lógico, as dimensões do país são pequenas, talvez de um estado brasileiro ou menor, mas só existem 3 tipos de serviço que a pessoa não executa de forma digital. E aí, várias competências foram desenvolvidas, né? Muitas na área de cibernética, na segurança, e dentre outras. E o que me chamou mais atenção, né? Nós já fizemos algum aquecimento, né, Cláudio? E eu gosto de fazer aquelas perguntinhas que às vezes o cara do outro lado não está esperando. Então, eu perguntei para a pessoa que estava apresentando com todo orgulho a sociedade digital, etc. E realmente é deslumbrante, é referência na Europa, ganha prêmios, é top. Mas eu perguntei, e aquela camada da população um pouco mais velha que tem dificuldades com tecnologia? E essa camada, ela não é pequena. Nós estamos falando aí de 30 pontos percentuais ou alguma coisa dessa ordem. Como é que fica essa camada da sociedade? A resposta é simples: excluído. Excluído. Então, assim, eu criei uma sociedade totalmente digital, mas eu tenho, a partir daí, uma camada da sociedade excluída na execução, na prestação do serviço. Então, entendo que o caminho, olhando para o Brasil, de uma jornada para se alcançar uma cidade inteligente, é um planejamento e uma estrutura que o governo tem que ter, e você tocou num ponto importantíssimo, que é a continuidade. E aqui nós não estamos falando de preferência política, de gestor A, B ou C, nós estamos falando de levar para a sociedade, entregar serviços que atendam o cidadão, que a gente mude a vida do cidadão. Isso é a cidade inteligente. Não é 50, 100 câmeras a mais, não é farol só inteligente, é algo muito maior, né? Uma cidade colaborativa, participativa, essas palavrinhas bacanas. E a ODS, as ODS, não há dúvida, né? Precisamos ter métricas de avaliação, de acompanhamento, totalmente transparentes, conhecidas, e que a gente possa comparar as cidades desse país inteiro, né? Segundo uma mesma métrica. Então, assim, isso são questões que são importantes, e nós tivemos a oportunidade de participar de várias rodadas de discussões do tema de cidades, em várias esferas, desde a federal até a municipal, e às vezes a gente ficava até um pouco preocupado, né? A gente se sentia um pouco ET, porque o nosso discurso e o cidadão? O que muda na vida do cidadão? Porque se você não mudar a vida do cidadão, e aí vamos entender que tem que mudar para melhor, não adianta nada o que você está fazendo. Ele tem que perceber a mudança, ele tem que sentir a mudança, né? Então, e a tecnologia é um mecanismo, é uma ferramenta para isso. É uma jornada a ser construída, muito trabalho,
muita questão social, não há dúvida nenhuma, e a tecnologia está aí para ajudar. E onde entra o nosso cientista? Cara, o cientista está embarcado nesse ecossistema da nossa cidade, do nosso país. Ele entende o nosso país. E aí, não adianta a gente querer importar soluções, embarcar uma solução de uma vila na Alemanha, de um pueblo na Espanha, de uma grande metrópole na América do Norte. Não funciona aqui. Nós somos diferentes, né? Nós temos peculiaridades, nós temos necessidades diferentes. E a cidade inteligente é aquela que muda a vida do cidadão naquela cidade. Então, não tem uma fórmula. Cada um tem que encontrar a sua. E aí eu vou deixar uma provocaçãozinha, que é a seguinte, né? Graças a Deus, nós passamos da grande febre dos grandes centros de gestão das cidades, investimentos de 30, 40 milhões de reais, tudo importado, sistemas fantásticos, né? Sistemas que não refletem a nossa necessidade. Sistemas que refletem a necessidade de Nova York, Berlim, Barcelona, e podemos Paris, né? Mas não reflete a necessidade do cidadão brasileiro. Então, houve uma febre, né? Grandes investimentos. O resultado disso, no final do dia, não sei se é tão efetivo, faltam as integrações, né? E hoje, você que está aí na transformação digital, essa é mais uma provocação que eu vou deixando para você. A questão da grande ameaça que está batendo a nossa porta, a cibernética. Imagine, então, o cidadão menos preparado para enfrentar isso, como que ele se posiciona em relação a uma ameaça dessa natureza, que ele nem entende o que está acontecendo. E, infelizmente, o Brasil, nesse quesito, ele está nos top, né? É um dos países mais atacados do planeta. Então, é uma preocupação para o gestor. A gente tem visto aí casos e casos pelo mundo, e no Brasil, às vezes, a gente nem percebe que foi isso. Ou não conta, né? Ou não conta. Mas aí fica só essa interrogação. Você, como um gestor na área de transformação digital, quer mudar a vida do cidadão, mas vai enfrentar este hacker que está escondido, querendo azedar esse molho aí. Como é que você está enfrentando isso, Cláudio? Xará, é impressionante, né? Quando a gente... Como esse conceito de transformação digital, ele está atrelado a vários aspectos. Mas você foi bem feliz quando você fala das particularidades, né? O que eu falei antes da transculturalidade localmente, como é que a gente trabalha isso? Eu vou te falar um sentimento meu, né? E aí contextualizando até um pouco da minha história de ser ex-morador de periferia, né? Não dá para a gente se preocupar ainda em crime cibernético se a gente tem hoje 93% dos jovens que não têm aprendizado correto e que são péssimos. Não vão ter o problema, né? Não sabem resolver. Não sabem resolver a questão de matemática. Se você pegar um recorte do Mackenzie, eu acho que é Brasil 2030, ele faz um recorte. Quando eu li esse documento, eu fiquei... Não, velho. O Brasil precisa ler isso. Ele faz um recorte de educação, saúde e desenvolvimento econômico. Então olha que loucura. Dos 5.570 municípios, e o povo falando de cidades inteligentes, né? Agora, vários conceitos que criaram, né? De achar que botar um Wi-Fi na cidade é inteligente. Enquanto a gente se depara com o alvará de funcionamento. O cara quer... O João chegou aqui, montou um restaurante, chega na prefeitura, vai lá, tem um alvará de funcionamento. Aí o cara faz... Não, João, você vai para a Secretaria da Fazenda. Não, João, você vai para tal lugar. Você proporciona o cara ir para a informalidade. Olha só. Com certeza. O alvará de funcionamento é o quê? Uma concessão de uso, Cláudio. Exatamente. Se é uma concessão de uso, eu dou
e vou dizer, olha, João, tu tem que se adaptar a essas diretrizes aqui em 15 dias. Em 15 dias, minha equipe vem aqui. O fiscal vê que isso aqui não está, tu vai ser multado. Mas o cara já começa a faturar. E detalhe, quando você recebe o alvará, você já paga o DAF. Já é dinheiro nos cofres públicos. Lógico. Mas a gente é tão ruim, a gente se amarra nessa desburocratização, né, tentando resolver, que termina, sabe, dando nó em ovo, sabe? Criando um pelo em ovo. E não consegue resolver. Trazendo para a sua pergunta da coisa cibernética, eu acho que a gente tem sim, dentro das universidades, umas discussões interessantes, alunos que estão antenados. Sim. Por quê? Eu digo que o hardware desses meninos já estão pronto, porque esses meninos já nascem intuitivos. Você pega um moleque desse que por mais de periferia que quer que seja, ele teve acesso à rede, se ele é um cara bacana e concentrado, ele vai começar ele vai fazer o TOEFL, aquele cursinho de inglês. Quando tu pergunta quem foi teu professor, ele faz o YouTube, o jogo. YouTube. Porque joga. Eu já vi isso, sabe? Eu gosto de ver comportamento. Aqui tem um camelódromo. Eu chego lá, tá o cara consertando um celular, João, com o YouTube aberto. E ele tem o negocinho dele lá consertando o celular. Então, essa coisa já é intuitiva. Ponto. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que se preocupar. Então, quando eu falo da coisa de transformação digital, no meu ponto de vista, né? Primeiro, quando a gente fala de tecnologia e trabalho, recai o que? Em destruição, né? Alguém vai perder um emprego. Mas o meu pensamento como diretor de transformação digital é ter o cuidado de colocar esse ser humano de novo ao jogo. Lógico. É trazer ele de novo sendo um cerne da questão. Percebe? E aí eu faço muito, eu digo, velho, o tempo que tu ganhou com isso aqui, o que é que tu estás fazendo? O banco está aqui, está tudo aqui. Então, é a aptidão de cada um. Então, veja que coisa maluca. Dos 5.570 municípios que nós temos nesse país, nem 5% existe política de inovação e empreendedorismo. Como é que a gente vai trabalhar isso? Desenvolver territórios. Então, e o povo discutindo cidades inteligentes e parará. Gente, a régua é muito alta ainda. Por isso que eu digo, você tem que ter muito cuidado com a tecnologia. Primeiro, as pessoas têm que compreender que a tecnologia é meio, não é fim. Bingo. Exatamente. E cabe, e aí, olha, nada contra a academia, mas a própria academia nossa nos ensina a ser, às vezes, olha, descolado de algumas coisas. E aí remeta, Cláudio, a sua função. Se você é formado em administração, na sua época de universidade você só colava com quem era de administração, irmão. E já começa o processo de exclusão. A gente não conversa com nossos pares. Duvida um cara de ciência e tecnologia estar conversando com um cara de antropologia, de história. Não conversa, porque começa as bolhas. Percebe? As bolhas, Começa as bolhas e aí começa esse distanciamento. Sabe? Isso é muito maluco. E eu aprendi isso, Cláudio, no meu dia a dia, cara, porque eu comecei a perceber essas coisas que me incomodavam. E quando eu vim para a gestão pública, eu quis me aproximar e quebrar isso. É meu papel hoje. Por isso que eu digo, transformação digital não é tecnologia, transformação digital se faz com gente. É com gente. É com gente. A gente tem que trabalhar a sensibilização, trabalhar o empoderamento e dizer, velho, tu é culpado disso. Amigo, você tem culpa nisso, você é responsável por isso. Por isso que eu abri meu discurso dizendo, olha, isso é uma via de mão dupla. Eu, como gestor, eu não tenho papel aqui, eu tenho que lhe servir, mas também tem que ter essa troca, sabe? Eu já peguei muita briga boa em universidade, porque quando eu chegava na universidade para palestrar, você é gestor, não sei o quê, você... Eu digo, queridão, esquece o Cláudio gestor público, ok? Você está falando agora com o Cláudio cidadão, que recolhe os impostos, que esse imposto meu é revertido para o salário do teu professor dentro da universidade pública para te educar. Qual é a troca? Qual é a troca? Isso aí. Percebe? Então, se a gente não trabalhar essa consciência coletiva, essa construção coletiva, vamos sempre permanecer nesse erro. Sim. Entendeu? Então, é verdade. Eu confesso, Cláudio, é importante se preocupar com essas coisas, crime cibernético, tudo. Porque a Deep Web está aí, meu amigo. Todo mundo aprende tudo. Entendeu? Todo mundo aprende tudo. Então,
Como é que você quer conduzir isso? Você é um maestro da sua vida. Como é que você quer conduzir? O leme está na sua mão, amigo. Né? Então, cabe você pensar de que forma você quer conduzir. Né? E aí você pergunta a um cidadão, às vezes, cara, tu acessa o portal da transparência, tu me critica como gestor público. Tu sabe para onde estão indo teus recursos? Então, é isso que eu digo, gente. Então, outro dado que está lá no Mackenzie, 46% dos professores, diretores de escola, são indicações políticas. Veja, eu não estou aqui querendo polemizar, mas a gente tem que estar atento a isso, gente. Então, muitas vezes, o cidadão comum, ele chega quando eu acho que há a troca, as coisas simples se resolvem, cara, e tomam uma proporção imensa. Eu digo, se a gente fizesse um BI, um gabinete de vereador, cara, como gestor público, você imagina o quanto seria assertivo as decisões do prefeito? Com certeza. Porque é o primeiro contato, Cláudio, que o eleitor tem. Ele não vai no gabinete do prefeito, do governador, não. Ele vai é no o vereador. Primeiro contato, que geralmente é um cara amigo, é um cara que ele conhece e tal. E aí, e muitas vezes, quando você cocria, você vai lá, o cara faz, não, eu vou calçar a rua de... Aí o cara, meu patrão não calça essa rua aí, não. Se você calçar essa rua de cima, vai dar evasão à água, vai derrubar as casas aqui embaixo. Calça aqui embaixo primeiro, percebe? Parece até ridículo o que eu vou dizer. E redundante. Mas a gente precisa mais de um diálogo inclusivo, gente. É participação, aí, né? Tem que trazer para participação, né? O cidadão tem que participar. Vou fazer uma nova provocação aqui, que a gente patinou. Eu participei, Cláudio, de 5 orçamentos participativos fora desse país. E sabe qual era o meu orgulho? Escutei isso em espanhol, escutei isso em português de Portugal, escutei isso em inglês. E as pessoas falando, essa iniciativa começou no Brasil. E nós perdemos, cara. Nós perdemos esse tato. É verdade. A gente discute hoje. Por que você, empresário, eu não posso receber você no meu gabinete como gestor público? Porque é o demônio, né? Parece que eu vou receber propina. Você não pode me propor nada em algo me ajudar. Por que esse distanciamento da universidade, se a inteligência está lá? Por quê? Então, eu sou cheio de porquês. Então, eu comecei a compreender isso, Cláudio, e aí eu abro isso muito aberto, porque quando eu fui gestor público em Olinda, eu cheguei patinando, eu nunca tinha sido gestor na minha vida. E sabe qual foi a minha bíblia, quando eu fui ser gestor público? Entender o título que tinham dado a Olinda de Patrimônio Cultural da Humanidade. E quando eu peguei e fui ler aquilo, João e Cláudio, sabe o que me sensibilizou para ser um gestor atuante e compreender ali? Quando eu peguei lá a definição de que era bem imateriais. Aí estava lá, suas tradições, Parará, seu povo, sua cultura. Sua cultura, eu sou olindense. Isso. Então, se você não ativa esse senso de pertencer, você não defende, irmão. Não. Você não defende. Então, não. O conceito para mim, para Cláudio Nascimento, o conceito para mim de cidades inteligentes é outro. Eu falo de cidades sensitivas, eu falo de cidades felizes. Eu quero estar bem, eu quero andar, eu quero compartilhar. E isso me remete muito ao ambiente que eu vivi na minha infância. Minha mãe trabalhando em casa de família, e quando eu levava uma queda, minha vizinha lá me dava banho, botava metiolate, tardia pra cacete, mas ela cuidava, o cuidar. E a gente perdeu esse senso. Hoje se vê cidades com grandes muros cobrindo, sabe? O cara mora 30 anos do lado do Cláudio e não fala com o Cláudio, não conhece o Cláudio. Então, que cidade a gente está pensando? Então, eu acho que a régua tem que baixar para a gente começar a construir isso, e a academia tem um papel crucial nisso. E já faz isso, porque quando empodera esses jovens a pensar soluções, a gente tem exemplos fantásticos aqui nesse país. Sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que se aprimorar. E aí eu posso compartilhar um que eu presenciei em Roraima, a primeira PPPCC, parceria público-privada e comunidade. Porque quem sabia o manejo daquela região eram eles que moravam lá. Então a prefeitura fez, olha, tá aqui o terreno, o privado chegou, bancou, quem opera, eles, porque sabe, entendeu? É muito comum se ver isso. Eu vou discutir com o Ribeirinho na Amazônia, amigo? Eu sou não dá, né? Não dá, entendeu? Não dá. Então o cara olhar assim para cima, vai chover, daqui a 2 minutos tá chovendo. É verdade. Entendeu?
Entendeu? O cara pegar assim, olha, não pisa aqui não, porque aqui essa planta aí, o cara no olhômetro, eu digo, a analogia, meu amigo, é da parteira e da obstetra. Ambas têm um conhecimento de fazer o parto. Uma se qualificou nas melhores escolas e a outra não, foi a natureza. E aí a provocação fica, vamos falar de crime cibernético, onde a gente tem uma disparidade imensa em todos os aspectos. E engraçado que eu vou até brincar com meus amigos que são professores, que eu brinco e falo para eles, gente, vamos produzir na academia as necessidades reais. Por exemplo, Cláudio, o Brasil produz mais advogados que a China. É verdade. Está na hora de fazer um reboot dentro da universidade, a gente ter cursos realmente que vai atender essa demanda atual dos municípios, das cidades, dos grandes centros, porque começa essa evasão intelectual, tal. E as pessoas agora trabalham home office, meu amigo, aí as grandes corporações estão aí, a Tata mesmo, a TCE Tata, a ideia até 2025 é trabalhar 75-25, entendeu? A Citroën e a Peugeot já até 2025 também vai botar 100% home office, entendeu? E tá aí, veio ruim, veio, tem muita coisa ruim, mas se adapta, amigo, entendeu? Eu realmente não conheço um povo mais criativo que o brasileiro, entendeu? É quebrar essa coisa de achar que nossa criatividade é jeitinho brasileiro e começar a compreender que é criatividade mesmo, que somos inteligentes. Eu não dou jeitinho brasileiro, não, eu penso, percebe? E a gente carrega essas premissas de forma pejorativa. A gente tem que quebrar isso, Cláudio. Entendeu? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Fica aí essa provocação. Não, eu acho que dentro do que você comentou, a gente, nas nossas visitas pelas diversas cidades, diversos perfis de cidade, a gente percebe realmente que algumas cidades ainda demandam vencer algumas barreiras e que estão longe desse conceito de cidade inteligente. Na verdade, ser inteligente não tem a ver com a tecnologia, de fato. E aí a gente começou a associar isso de uma forma não pejorativa, por favor, mas a maturidade, o preparo das cidades para a questão da tecnologia. Não há dúvida, né, que você comentou muito bem. Em alguns cantos do país eu não tenho a preocupação com o crime cibernético, até porque o cara não é conectado. Ele não tem, não é 5G, 4G, ele não tem G nenhum, é um 100G. Então, assim, não tem crime, né? Ele não está sujeito ao crime cibernético. O país ele tem essa amplitude e ele tem essa diferença. Então, por esse motivo que realmente a gente tem que entender a demanda de cada cidade. O gestor é o primeiro a ter essa compreensão, tem que ter a continuidade para que o processo seja evolutivo, para se chegar a um ponto muito mais interessante. Então, a gente começou a analisar essa questão. Tem algum ruído no fundo, alguém está com o microfone talvez aberto, não sei se são todos estão ouvindo. Mas, de fato, é uma jornada, é um caminho a se perseguir e se alcançar. A transformação digital ela também está aí, mas muitas vezes é o que você falou. É dar um alvará para o cara trabalhar. E facilitar esse alvará. Né? Facilitar os processos. Então, para cada cidade, a transformação dela para um conceito não banalizado, né, vamos dizer assim, ou enlatado de cidade inteligente, a gente passa a ter uma adequação desse conceito para cada cidade. E aí isso que é importante, porque nós temos que trazer o nosso cientista para este mundo, com pesquisas aplicadas, pesquisas que tragam benefício para aquela sociedade, né? Os programas, eles têm que ser amplos, então, desde que o governo prestigie um programa ou cria, ele tem que ter um começo, meio e fim muito bem direcionado, né?
tem que ter um retorno para o pesquisador, tem que ter um retorno para a sociedade. Você mesmo falou, né? A sociedade, os impostos, é isso que movimenta o governo, o país. Então, isso tem que voltar para a sociedade como um serviço diferenciado. E o nosso cientista, ele tem um papel importante. Ele tem que ter essa visão, trabalhar forte nessas questões de tecnologia, aonde couber, ou a tecnologia mais simples, né? A gente vê cada projeto bacana, somente no agronegócio, que sai de pesquisadores brasileiros. É fantástico o que a gente traz de valor agregado para a eficiência da produção, conhecimento e outros. Mas é uma jornada difícil. A gente realmente percebe que não é uma jornada fácil. E eu imagino, o gestor público, eu conheço vários e a gente trabalha com eles. Tem alguns que têm esse receio que você falou, não posso te receber porque vai sair um processo, então já vão falar isso e aquilo, então a gente acaba não tendo acesso, não pode fazer um trabalho mais próximo, e aí nós não estamos falando de algum privilégio, não é nada disso, Sim. agregar o valor que a indústria pode trazer também, não só ao governo, como ao mundo acadêmico. Então, é a famosa tríplice hélice, senão nós temos que estar junto num modelo eficiente, colaborativo. Isso que é o mais importante. Temos que ser colaborativos. Eu acho que este é o grande ponto. E aí, Cláudio, que você planeja aí para Olinda, nesse 1 ano e pouco ainda de mandato, 2 anos quase? O que você vai transformar Olinda, que você possa compartilhar com a gente aqui? Sabe que eu conheço aí, né? Nós temos uma empresa no grupo que é aí do Porto Digital, né? É a Tempest, né? Então ela faz parte do grupo, muito capaz. Então, assim, é bem interessante. Temos também presença em outros parques tecnológicos, por exemplo, lá em São José dos Campos, a gente tem uma presença grande dentro do parque. Então, assim, como grupo, né? Embraer, como grupo, investe muito em inovação. Acho que esse é outro ponto muito forte que você mencionou. E a inovação, o que é inovação? A inovação, para nós, a indústria, é qualquer coisa nova que agrega muito valor ao nosso negócio e que transforma a vida do nosso cliente, em que a gente vai poder levar ou prestar um serviço melhor, a um custo mais baixo e, no final, entregar um resultado muito mais eficiente, muito mais interessante para os nossos clientes, né? Então, a inovação é algo que a gente incentiva muito e você sabe que nós temos uma equipe de inovação, né? Eu falo, né? São os meninos de ouro, né? Meninos e meninas de ouro, né? Todos com mestrado, doutorado, participam de hackathons são bem classificados, viu? Não estão na academia, mas são bem classificados. Apresentam papers premiados, porque a empresa ela valoriza essa questão da inovação. E aí é muito importante esse aspecto. E aí eu acho que eu sinto falta, às vezes, de um fomento mais forte para as questões de inovação, regras muito complicadas deveriam ser facilitadas para que houvesse um incentivo ainda maior, né? O brasileiro é capaz, gente, com todas as nossas dificuldades, o que os nossos estudantes, os nossos profissionais fazem é show. E você foi show, né? Você foi lá fora e falaram isso é coisa de brasileiro. E é mesmo. E é mesmo. Nas esferas que eu circulei, né, você deve ter ido naquela feira de Barcelona, de cidades inteligentes. É uma feira, uma coisa espetacular. E você vê que nós podíamos estar lá mostrando as nossas tecnologias, íamos dar um show. Essa é a grande verdade. A gente visita, mas a gente devia estar lá, porque nós temos tecnologia no país, temos a competência, a tecnologia nacional
ela é de primeira. Ela é de primeira. Às vezes temos a dificuldade do financiamento desse desenvolvimento, mas é algo que a gente, ao longo do tempo, tem que melhorar e incentivar. E já começa lá na academia. Já começa na academia. É isso. Então, me conta aí, Cláudio. Fala mais aí de Olinda, do que você anda aprontando por aí. Olha, Cláudio, hoje, até o final do ano aí, vamos colocar aí em prática aí uns 8 projetos, né? Eu te falei do ProUni que nós lançamos, né? Que vai impactar muitos jovens, né? Por quê? Com a pandemia a gente percebeu que vários jovens da universidade pública eles não tinham a tecnologia habilitadora, ou seja, um celular para assistir aula. É uma Né? brincadeira. Então, não Lamentável dá isso. para a gente, lamentável. Então, a gente falar Lamentável. de, mais uma vez, nada contra quem defende isso, falar de sociedade 5.0, falar de cidades inteligentes, e a gente com as coisas tão do nosso dia a dia a se fazer. Então, eu estou nesse novo desafio, né, no governo do estado. Então, eu tomava conta de uma cidade como Olinda, que eu conhecia todo mundo, e de repente venho para um desafio em agosto do ano passado, que é assumir um estado com 184 municípios, mais Fernando de Noronha. Então, trabalhar políticas públicas, mas tem sido de grande aprendizado e valia, né? Porque você começa a entender a dimensão de tudo isso, né? E assim, e tem um secretário super jovem, que é o Lucas Ramos, é um cara super jovem, 35 anos, mas é um cara que é sertanejo e conhecia o outro lado, né, do Pernambuco, e que ele o primeiro encontro que ele fez conosco, quando assumiu a diretoria, foi botar a gente no carro, olha, vamos conhecer o sertão, que vocês estão muito acostumados com a capital, e isso foi fantástico, né? De a gente conversar com os pesquisadores daquelas autarquias pequenas, e não das universidades federais, estaduais e tal, de ver, sabe, de trabalhar essa sensibilização completa, né? Então, isso tem sido uma grande entrega, né, do secretário, e essa possibilidade de a gente conhecer o que estava sendo feito. E aí criamos a REP, que é a Rede de Ecossistema de Pernambuco, onde a gente colocou lá todas as startups e iniciativas de inovação do estado. Hoje qualquer pessoa pode acessar essa REP e ver lá, se quiser emparceirar com alguma empresas que estão lá dentro do grupo, né? E foi bacana que começou a se conhecer. Em vez de ter aqueles clusters isolados do estado, a gente reuniu tudo isso em uma rede só, né? Outra coisa, a gente começou a atravessar essas fronteiras de Pernambuco, né? E aí eu te conto o gol que foi muito interessante. A gente firmou um acordo de cooperação técnica com a Ambiotec, que é a Associação Brasileira de Nanobiotecnologia e Ciências da Vida. Porque o estado de Pernambuco, você sabe, é o segundo polo médico do país, né? E com essa nova economia, pensando na bioeconomia, fez todo sentido o Estado fazer essa parceria com a Ambiotec. E pasmem, essa parceria, quando a gente fala de bioeconomia, né, foi muito estratégica, porque a gente compreende que o nosso bioma da Caatinga, né, se juntando aí com o bioma do norte, né, que é pouco explorado, digamos assim. Quando a gente faz essa junção, Cláudio, e aí foi estratégia do nosso secretário mesmo de ter essa percepção macro de Brasil, dos 9 biomas brasileiros, você colocou 5 em uma ação para conversar. Isso é pensar inteligente, percebe? Se a gente vai discutir bioeconomia, eu tenho lá o norte, com seus biomas e suas tradições, e tenho o nordeste, que muitas vezes não é olhado de forma correta. E a gente vai começar agora a fazer coisas. E o bacana disso, já tem empresas dentro dessa rede, depois desse acordo, fechando parcerias. Entendeu? E semana que vem também vou te dar outros spoilers. Estamos assinando com o Biotech, BHTech, que é o Parque Tecnológico de BH, para trabalhar o quê? Softland. A gente quer que as startups pernambucanas vá para Minas Gerais e vice-versa. Começar a produzir. Então não tem que ter barreira. Construção, desenvolvimento, não existe barreiras. Não. E acabar com essa rivalidade boba que alguns têm, sabe, de achar que tem muita gente produzindo coisas legais. Então,
Para mim, isso é pensar inteligente, isso é pensar uma sociedade inteligente, sabe? Quando eu não tenho barreiras e quero emparceirar porque tu vai me entender em um determinado momento e vice-versa. E é isso que a gente tem que pensar daqui para frente, né? Eu digo esquecer a era que aquele cara barbudão lá falou na margem do Rio Ipiranga, né? Independência ou morte. E compreender que o mundo hoje é interdependência ou morte. Isso. Entendeu? Então, cabe a mim, como gestor público, estar alinhado a esses pensamentos, estar conversando com as empresas, estar conversando com as startups, estar conversando das minhas problemáticas governamentais. E aí, para resolver a minha problemática governamentais, nós criamos em setembro do ano passado a Usina Pernambucana de Inovação, que é um hub de inovação social e governamental para conhecer as nossas problemáticas como governo e resolver com os próprios gestores. Percebe? Então, até para eu contratar um serviço de qualidade, eu tenho pessoas de governo, especialistas, entendeu? Que vai validar aquela proposta da empresa. E eu não vou ficar patinando, achando que alguém vai... Lógico. Sabe? Então é isso, gente. A gente tem que ter essa consciência, né? Eu costumo dizer, a gente tem que se conhecer primeiro nas entranhas. Exatamente. Depois expor. Entendeu? Exatamente. Então, não tem que ouvir o galo cantar e achar que vai funcionar. Que funciona aqui no estado de Pernambuco não vai funcionar em São Paulo, não vai funcionar na Paraíba, não vai funcionar em lugar nenhum. Isso é uma característica nossa. Entendeu? Não tem fórmula, né? Ela tem que ser descoberta para cada localidade. Sim. Não tem uma fórmula única, uma forma única de governar. E o importante, né? Foi, a gente conversou sobre isso no início desse bate-papo, né? A continuidade. Porque programas como você apresentou, programas interessantes, eles não podem morrer em 4 anos, eles têm que perdurar e serem ampliados. Essa é a verdade. Sim. Então, essa eu acho que é a grande quebra de paradigma, e eu fiquei, inclusive, surpreso, não vou falar o Estado, porque seria antiético, mas o governador foi reeleito. Ele tinha na verdade, era um prefeito, ele foi reeleito, e ele tinha um projeto maravilhoso, ele foi reeleito e já não quis continuar mais com o projeto. Quer dizer, não é nem a continuidade do gestor, às vezes não é suficiente para manter um projeto bacana, porque talvez não seja mais de interesse, não sei explicar o porquê. Mas, de fato, o que é importante é a continuidade também. Então, isso valoriza até o recurso público, né? Porque você emprega ele melhor, ele vai rendendo para a sociedade de forma diferenciada. Essa semana, Cláudio, foi bem interessante. Eu fui convidado a participar de uma audiência pública em Goiás, puxada por um deputado estadual lá. E pelo meu histórico, me procuraram, olha, tu pode participar dessa audiência pública? Eu fui participar. Você sabe qual era a ideia? Economia colaborativa, amigo. Eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Lá fora chamam gig economy, né? Tem os freelancers que fazem as coisas e o cara hoje é muito faceta, né? O cara se vira com tudo e faz tudo, porque ele faz de casa, né? E essa coisa da economia colaborativa, eu não pude ficar até o final da audiência pública, mas tinha muita gente bacana, porque isso é futuro, gente. É futuro. Não tem como a gente deixar isso de fora. Então, mas aí, agora eu vou te provocar mais uma vez. Como conciliar... Agora você me deu chance. Como conciliar esse cenário de futuro com aquele cenário do cara que nem tem um celular para assistir a aula? Eu estou olhando lá na frente. Pois é. E eu estou vendo que aqui eu não consigo puxar aqui atrás, ou tenho dificuldade de puxar. Como que o gestor ele concilia essas duas realidades ou mais realidades? Qual é a estratégia para isso? Eu vou contar algumas peripécias que eu fiz como gestor público quando eu estava em Olinda, tá? Queriam fazer uma plataforma, porque Olinda é um sítio histórico que tem um batalhão de polícia. E começou a ter furtos dentro do batalhão. Entendi. Queriam fazer uma plataforma para os moradores acessar e dizer que tinha tipo collab, fazendo spoiler aqui, fazendo propaganda aqui. De bater a foto e dizer, olha, tem esse cara. Eu peguei, me botaram numa reunião.
o comandante falando, né, da guarda, da polícia, olha, porque está aqui o diretor de tecnologia e tal, que veio falar em nome da prefeitura, e eu me sentindo sufocado com aquilo, cara. E eu já processando. Sabe o que aconteceu? Cheguei lá em nome do prefeito, eu quero dizer que a gente vai disponibilizar um aparelho celular para cá, usar o WhatsApp. A Cláudia Wilson ri até hoje, quando eu contei isso para ela. Até hoje está lá o WhatsApp e as pessoas mandam. Imagina eu licitar uma plataforma. Não. Então. Percebe? Então, o simples funciona melhor, né? Pois é. O simples funciona melhor. Minha avó dizia que difícil é fazer o fácil. Então, você imagina. Difícil é fazer o fácil, é isso mesmo. Se eu crio ambientes para esses meninos hoje, se ele não tem... Você lembra as antigas lan houses? Esses meninos não saíam para jogar. Sim, se eu crio ambientes, cara, de aderência... Porque o ser humano ele é movido à troca, ele é movido a algo. Fato. Sim. Entendeu? Se vocês fazem um programa, estimula, sensibiliza, diga, olha, eu tenho ilhas aqui que você pode estudar, que você pode... Enfim, eu estou aqui conjecturando. Mas existe mecanismo, gente, da gente conseguir fazer as coisas. Lógico. Sabe? Agora, esse é o século XXI. Bem-vindo ao século XXI, gente. De fato e de direito agora. Né? Não tem como fugir mais disso. Estamos em cima do trem bala. Mais uma vez, o que você está fazendo com o tempo que você ganhou com isso Muito. aqui? Nossa. Entendeu? É isso. Então, de que forma você está conduzindo isso, né? Mais uma vez, as pessoas acham que a tecnologia vai roubar o emprego. Não, gente, o humano vai apertar o botão. Agora, vai te dar mais condições de fazer coisas muito maiores e mais complexas. Essa é a verdade. Pronto, eu acho que quem está nos assistindo vai compreender. Aquele cara que era o cavaleiro da rainha, que pilotava aqueles 16 cavalos, ele dava um toquezinho aqui, lembra que ele dava um toquezinho aqui na corda? Aquele cavalo lá na ponta virava um pouquinho, mas tudo andava certinho, né? Quando esses cavalos passaram para o motor, será que esse cara vai ter a mesma habilidade? Acho que não. Percebe? Então, gente, esse é o processo evolutivo das coisas. Agora, nós, seres humanos, cara, nós temos uma mágica conosco. Nós nos acostumamos com tudo. Física social. Nós aprendemos um com o outro. E é isso que as pessoas têm que despertar. Esse senso aguçado, né? Mais uma vez, é muito importante isso. Ouvir, sentir e partilhar. Isso é quebrar a premissa, Cláudio. Então não é fácil. Por isso que eu falo. A régua tem que baixar e a sensibilização tem que ser aguçada. Porque as premissas que nós carregamos são muito fortes, Cláudio. E olha que eu não estou puxando aqui para uma coisa bem pior. Mas o que a gente carrega? Olha, não conta o segredo para o João, não, que o João vai roubar a sua ideia. Não. Sabe? Não, gente. Já era isso. Entendeu? Tem que ser colaborativo, participativo, não pode. O Brasil o caminho contrário. Total. Porque o Brasil pagou um preço enorme agora no home office? Porque a gente nunca foi bom em trabalhar em rede, Cláudio. É verdade. Nunca fomos bons em trabalhar em rede. Aí você se deparava o quê? Saía daqui do Brasil, você se deparava. O cara responsável por física nuclear, tal, é o brasileiro João. Exatamente. Cansei de ver isso. Cara. Você viu no final da linha, quem era o bacana era o brasileiro. Percebe? Então, gente, a gente, quantos talentos, e aí vai esse recorte. Quantos talentos tem nas periferias? Muitos. Porque a problemática está lá e eles estão virados dia e noite passando por isso. A gente viu no início da pandemia o que Paraisópolis fez, gente. Aquilo foi uma lição para todos os governantes desse país. Foi mesmo. Entendeu? Então, enfim, eu não quero, mais uma vez, eu não quero condensar. Então, gente, vamos falar de cidades refletíveis. Vamos falar de cidades felizes. Porque esse tema de cidade inteligente, me desculpe, está muito batido e a gente levou para um cenário que não faz mais sentido. Está distorcido. Na verdade, o conceito era bacana, mas ele se perdeu por diversos motivos. Se perdeu, é verdade. Porque a gente não conseguiu se compreender nas entranhas. A gente não viu. Mas há uma esperança, Cláudio. E aí eu vou dar essa provocação para você, e você, como não sei se participou, mas tem conhecimento, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes foi um bom norteador.
É um excelente norteador. Eu não participei, mas tive acesso a ela, fiz a minha colaboração também, da forma como foi possível. Eu também. E a iniciativa ali do Ministério foi sensacional. Vem fazendo iniciativas nessa direção muito interessantes, né? O problema, às vezes, que eu vejo é o alcance, né? O alcance que eu digo é a capacidade de compreensão e de transformar o que está lá em realidade. Então, alguns precisam de ajuda nessa implementação e nessa execução. Mas, sem dúvida nenhuma, um trabalho sensacional. Né? É um norteador. É um bom norteador. É um bom norteador. Ô, Cláudio, vamos chamar João para a conversa aí, porque deve ter algumas perguntas. João tá... Né? Vamos lá. João? Eu dei uma cutucada aqui e parece que tem, sim, algumas perguntas. Então, a primeira pergunta, que já ganhou 2 votos, é a da Letícia Silveira de Souza Paula. Como esse diálogo de cidadãos e gestores pode ser feito na prática? Olha, Vai lá, Xará, vai lá. Não vai você que é o gestor público, é mais... Olha, você... eu digo, tem gestores que se acham deuses. Eu sou um tipo de gestor que eu digo, só dou canetada quando eu puder usufruir dela como cidadão. Para mim, isso é política pública. Né? Mas se tem... primeiro que eu acho que tem que partir, muitas vezes, do cidadão à procura. Eu até fiz essa provocação aqui na minha fala. Eu digo, olha, quem acessa o portal da transparência? Né? Então, são perguntas que você tem que ter para, pelo menos, sentar com o gestor público, né? De saber o direcionamento disso. Então, o que eu costumo falar muito e dizer, né, qual é a alma da sua cidade? Se você não compreende isso, você não está apto a cobrar. Entendeu? Então, mais uma vez, é uma via de mão dupla. Eu aqui estou para servir, mas é uma via de mão dupla. Então, é bom procurar. Se está incomodado, se a política pública não está sendo aplicada de forma que você... Um bom começo é começar, não tem portal da transparência, vai lá. Olha, provoca. Junta a comitiva, provoca. Olha, eu queria ter um acesso ao secretário tal. Onde dói? Onde aperta? Quem consome, gente, as cidades são quem todo dia. Entendeu? Para mim, às vezes, né? Eu digo, tem gestor que o cara está ali. Muitas vezes nem no município mora. Pega o carro e vai embora para outro município, porque é uma indicação, enfim. Não interessa, mas o cara não é de lá, não conhece as problemáticas. Até para ele, você vai até ajudar esse cara. Entendeu? Mas lembra que eu falei lá no papo anterior, Cláudio, parece até redundância. Trabalhar um diálogo inclusivo. Porque há essa exclusão. Isso. Há essa exclusão. Entendeu? Então eu acho que cabe às pessoas ter essa ação provocativa. Entendeu? E de compreender agora, e embasado, de que realmente onde está apertando. Olha, foi destinado isso aqui para fazer isso, porque não foi feito. Tem canais, tem ouvidorias, entendeu? Tem que fazer essa provocação. Agora, se não fizer, vai ficar todo mundo no achismo, achando que está tudo funcionando bem, e o cara vai operando. Né? Leonardo coloca uma coisa boa aqui também, para o próprio gancho do nosso amigo Cláudio de São Paulo. Ele diz que os cientistas já cumprem bem seu papel. Não faltaria atenção por parte dos governos para operar com base no conteúdo prático que as pesquisas com essas comunidades geram ou gerariam? Eu acho que ele tem toda a razão. Os cientistas, de fato, cumprem o seu papel, né? Eu também já tive na pesquisa, então posso falar de experiência própria, né? Então, o que eu acho é que, às vezes, a gente tem que, pelo menos hoje na indústria, eu vejo que a pesquisa ela tem que ser direcionada com um objetivo para nós muito claro. E eu vejo que o papel do governo ele tem que ir nessa linha, né? Fomentar, criar condições, materiais, equipamentos, insumos, dar as condições para que a pesquisa seja executada. Mas, sem dúvida nenhuma, ela tem que voltar para a sociedade. O resultado da pesquisa ele tem que voltar para a sociedade. Eu acho que é fundamental isso. Então, assim, o pesquisador ele cumpre o seu papel, mas ele é pleno quando volta para a sociedade.
Chamar a atenção, eu acho que aí pode ser uma questão mais complexa. Mas se você venceu as barreiras, você tem que encontrar esses caminhos para também chamar a atenção. Se alguém te apoiou, se alguém, de alguma forma, para você desenvolver a pesquisa, certamente você tem que mostrar isso de alguma forma. E a gente tem visto aí pesquisas muito interessantes, diferenciadas, que acabam chegando e gerando até interesse da indústria, por que não? Para industrializar ou transformar num produto e que vai voltar para a sociedade. Então, acho que o problema, muitas vezes, da pesquisa é que ela fica armazenada na academia e ela tem que sair da academia, de alguma forma, né? Eu queria pontuar alguma coisa aí, gente. Eu vou fazer. Não lembro o nome do rapaz, desculpa. João, tu pode. Leonardo Muniz Silva. Leonardo Muniz, tá. Cara, eu acho que os cientistas têm um papel muito bacana. Meus amigos cientistas, por favor, eles já sabem qual é a minha opinião sobre isso. Mas eu ainda acho que falta algo, sabe? Eu sinto esse distanciamento ainda, sabe? Da pesquisa aplicada. A gente é muito ruim em propriedade intelectual, Cláudio. A gente sim, não fala. Concordo. Então, eu vou te dizer isso porque uma vez eu levei uma cientista, a gente estava produzindo algo com um grupo de fora, e eu levei no Miami-Dade College. E quando ela entrou lá, a gente foi ver uma estrutura funcionando, ela viu a placa Sun, Microsoft, Apple, ela perguntou, Cláudio, o que é isso aqui? E uma professora da Universidade Federal. Eu entendo que o professor, o cientista, ele não tem que saber fazer negócio. Mas, gente, a gente está no século XXI. Vamos direcionar isso. E detalhe, o marco regulatório dá essa opção, gente. Dá essa opção. E aí, sabe, eu vejo eu sou muito crítico, sabe? Então, eu digamos que o papel do cientista não está 100%, não. Porque eu acho que todo cientista ele tem sim que saber as opções que o marco regulatório dá para se fazer essa aproximação da academia com as empresas, mas eu já vi universidades em algum lugar do Brasil botar assim, universidade não é lugar de negócio. Não. Olha o preço que está pagando hoje, sem verbas. Sem verba, exatamente. Não, gente, me desculpa, eu não quero ser esse cara chato, mas essa provocação que a gente tem que fazer, sabe, João? Então, eu me desculpe, não tá completo, cara. Eu respeito muito os cientistas, eu respeito de coração, mas a gente tem que ter um olhar muito mais aguçado, sabe, Cláudio? Não, sem dúvida. É pesquisa aplicada para voltar para a sociedade. Tem que voltar para a sociedade. Senão a pesquisa não atende o seu fim. Essa é a verdade. Sim. É isso aí. E olha o preço que a gente está pagando agora com as universidades. Muito grande o preço. Tem uma pergunta boa aqui, eu vou tentar sintetizar para a gente caminhar para o fechamento. Tá? O importante para Letícia Silveira seria saber como os conhecimentos ancestrais dos povos tradicionais poderiam ajudar na construção das cidades inteligentes. E nesse gancho, a Andréia, já também nossa amiga, pede se vocês teriam exemplos para nos inspirar, nesse sentido que nem tudo precisa de tecnologia. Se a gente for ver, o importante é a empatia entre as pessoas. Manda brasa. Eu posso começar. Vai lá. Eu acho que você já até abordou isso na sua fala, eu entendo que você já abordou isso. Olha a minha camisa. Olha a minha camisa. Lab criou. Então, eu falei isso quando eu fiz a proporção da parteira e obstetra, né? O que é que eu vejo? É muito boa essa pergunta, cara, porque é exatamente essa essência que eu falo, sabe? De você conhecer as suas entranhas. E quando eu falo conhecer as suas entranhas, eu falo de ancestralidade mesmo, entendeu? Em Olinda tem Olinda tem umas particularidades muito interessantes, né? Você imagina, uma cidade que tem 400 mil habitantes, no carnaval ela recebe 3 milhões e 600. Como é que você faz a logística outra cidade, disso? é verdade. Entendeu?
Depois de 10 anos trabalhando lá, eu percebi, se você me perguntar, Cláudio, depois que vocês começaram a trabalhar com catadores e tal, se tu me perguntar quanto tempo fica uma lata de cerveja no chão, eu te digo agora 8 segundos, porque a gente mapeou tudo, né? Então, eu vou contar 2 situações extremamente assim que eu lembro que é muito bacana e com a participação da universidade. A Universidade Federal de Pernambuco tem um laboratório chamado LEUS, Laboratório de Cidades Sensitivas. Eu lembro que eu falei isso na época, o Guto Ferreira era presidente da BDI, ele fez, que história é essa, Cláudio? Cidade sensitiva agora é outro patamar, amigo. Você não vai compreender, porque você ainda está com aquela lance de xerém, muito high-tech, né? É o que a BDI deixou de xerém. O xerém. E aí, esse bairro, João e Cláudio e os nossos ouvintes, é um pessoal que eles são remanescentes de escravos e eles têm lá, de 15 em 15 dias, eles têm chamado Coco do Pneu. Mas o bacana é que esses meninos começaram a interagir, o laboratório foi lá e começou a fazer pesquisa etimológica, sabe? Puxando toda essa coisa. E aí despontou que esses meninos lá, ele era um ponto de cultura que transformou-se no telecentro, e esses meninos desenvolveram um game dos orixás, chamados Conto do Ifá. Né? Quem é de candomblé vai compreender o que eles querem, mas puxou aquela identidade antiga deles, entendeu? Então, para mim, trabalhar esse respeito, essa coisinha que a vozinha sempre diz, respeito o mais velho, meus filhos, é muito bom ouvir, gente. E foi isso que me fez, como gestor público de primeira viagem, eu fui compreender a Olinda nisso, né? Eu comecei a consumir a cidade e ver suas particularidades. Eu saía no carnaval, eu morador de Olinda, mas saía para o sítio histórico, né? Brincar carnaval, tocar maracatu, que eu toco maracatu e tal. Mas, e aí? E a essência? É verdade. A essência disso. Então, eu acho que cada particularidade tem, né? Cada cidade ela tem essa... respira isso. Então, eu costumo dizer hoje que Olinda ela é uma cidade indomada, entendeu? Devido a essa de tão vanguardista que ela é. Tanto é que uma artista muito antiga lá, chamada Isa do Amparo, ela faz: Cláudia, a Olinda não precisa de prefeito, a Olinda, ela se autossugere, porque ela é muito envolvente, tem isso, né? E quando você começa a compreender isso, é que você vai ver que as pessoas estão felizes. Tem uma tecnologia, sabe? Uma coisa, você vê a tecnologia. Eu chamo isso, Cláudio, no meu mundo, né, como desenvolvedor de territórios vulneráveis e inovativos, eu chamo isso de tecnologias apropriadas. Eu não posso fazer nada para Cláudio, para João. Eu não posso fazer nada para você, para Cláudio e para João. Eu tenho que fazer com Cláudio e com João. É isso que as pessoas precisam entender. Entendeu? Aí sim você vai ter essa cidade inteligente que todo mundo fala, que lá na Europa hoje já chamam cidades felizes. Feliz. Então, você, para alcançar e se tornar aí feliz, você tem que respeitar as tradições, o cidadão, isso é muito importante, senão você vai caminhar para uma jornada ao contrário. Você vai machucar, você vai ferir os sentimentos, as tradições. Tem que se respeitar isso. Então, isso é uma parte do entendimento para implantar tecnologia ou políticas para realmente mudar a vida do cidadão. Você não pode deixar de entender quem é quem e como vive e respeitar isso. E como você pode melhorar dentro daquelas condições, né? É isso. Bom, é isso. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Facilitei do jeito que deu. Meus amigos do RAIS estão muito felizes. É importante demais manter acesa a chama dessa esperança de um mundo melhor. Sim. É isso, gente. É isso que eu acredito, sabe? Eu acho que para mim, inovação é uma coisa com a frase do grande amigo Marcos Alencar, que ele dizia para mim o seguinte: Cláudio,
algo só é inovador se necessariamente melhorar a vida das pessoas. É isso, sem dúvida, é isso sem que eu dúvida, acredito. sem dúvida, sem dúvida. E entender as pessoas, né? Entender. Sim. E a tecnologia tem que ser acessível, simples. Sim. Uma rapidinha antes de terminar, né? E você sabe que sempre que a gente faz um produto simples, alguma coisa com mobile, eu tenho uma pessoa que sempre testa. Minha mãe, 86 anos. Se ela conseguir usar, ela não é tecnológica, né, professora, mas se ela conseguir usar, tá bonito. Significa que ele está acessível para todas as pessoas, né? Porque ela não estudou computação, viu o celular aparecer por aí, e é isso aí. Mas beleza, foi uma satisfação, viu? Falar com vocês, bater esse papo. Obrigado, eu que agradeço, Cláudio, obrigado, viu? Todos os nossos organizadores. Tá? E a nossa audiência, né? Muito e bom. a todos que estão aí nos escutando, obrigado. Confiem na gente, confiem no Brasil. Isso aí.